Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje nós vamos falar de um tema difícil, porém de extrema necessidade. Hoje nós trataremos aqui sobre nossa principal pauta, né? O abuso e a exploração sexual infantil. Eu trago hoje uma convidada que ela tem uma trajetória admirável em luta pela causa, que começou há muitos anos e eu venho acompanhando o trabalho dela tanto na rede social, nós já tivemos um encontro pessoalmente, mas que realmente, depois de conhecê-la pessoalmente, a minha admiração ainda foi maior, porque realmente eu vejo essa busca e essa luta incansável. Eu disse que eu ia até ler aqui, porque não sei nem se eu consigo falar sobre ela de uma forma tão clara, mas assim, hoje eu trago aqui a delegada Sheila. Ela é mãe de 4 meninos. Estávamos falando aqui também do desafio de ter 4 filhos homens. Ela tem uma trajetória admirável, tanto na segurança pública e na vida policial. Hoje ela é deputada estadual na sua cidade, ativista da defesa da infância, mestre em psicologia do crime e palestrante. Atuou como inspetora da Polícia Civil no Rio de Janeiro, foi delegada em diversas frentes e fez história em Juiz de Fora como a vereadora mais votada na cidade em 2016. As suas bandeiras realmente hoje são da proteção à mulher e a luta nossa incansável luta na proteção das nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito prazer, delegada, é uma honra receber você aqui. A honra é toda minha. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros, principalmente as pessoas com a minha faixa etária, gostariam de estar com você, olhar no seu olho, quem conhece a sua história, né? Que é uma história conhecida por todos. Infelizmente, é uma história triste, né? Sim. Mas que você conseguiu transformar muito bem a sua dor em lição de vida, sabe? Eu vim falando com você que assisti um podcast seu com a doutora Ana Beatriz, que eu fiquei encantada, porque a gente conhece o que a mídia, né, mostrou, o que foi passado nas reportagens, mas ali você contou, né, a versão da menina, porque na época você era uma menina, né, Sim. Ana Carolina? 23 anos eu tinha. 23 anos de idade. É a sua visão como uma menina que enfrentou tudo aquilo e que conseguiu, né? Eu acho que superar, que esquecer, que deixar de chorar, de se entristecer, isso não vai acontecer nunca. Sim. Mas que você conseguiu transformar aquela dor, né, em algo produtivo para as pessoas. Sim. Em prevenção, em resiliência, em lição de vida, em ensinamento. E, enfim, né, o prazer é todo meu e assim, tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar hoje aqui sentada no meu lugar. Amém. E terão essa oportunidade, se Deus quiser. Mas, delegada, eu quero que você comece aqui a contar para as pessoas que vão assistir o nosso canal quem é a delegada Sheila, como começou a sua história, tanto na vida policial, porque você decidiu vir para a vida pública, porque a gente está nessa jornada aí juntas, né? Bom, eu sou nascida em Presidente Prudente, sou aqui do estado de São Paulo, né? Lá eu nasci, me criei, me formei lá, bacharel em Direito, lá em Presidente Prudente, e eu fui parar lá em Minas Gerais por concurso público, né? Foi concurso. Primeiro eu passei para inspetora da Polícia Civil no Rio de Janeiro, trabalhei lá por 6 anos. Foi um período, eu era muito nova, foi um período muito difícil, mas de muito aprendizado também. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, né? E em 2006 eu me tornei delegada de polícia em Minas Gerais. Cheguei naquele estado incrível que hoje eu aprendi a amar demais, sabe? O povo é muito bom, é um lugar diferenciado, assim, lugar acolhedor, parece casa de vó. Sim. Né? Lá eu falo que o estado de Minas Gerais é igualzinho casa de vó, né? E você mora em Juiz de Fora? Isso, a minha residência fixa é em Juiz de Fora. Hoje, como deputada, eu fico muito em Belo Horizonte, né? Durante a semana, às vezes terça, quarta e quinta. Mas viajo o estado inteiro, e o estado é continental, né? Sim. São 853 municípios, mas cada lugarzinho tem as suas peculiaridades. É muito interessante. Fui para lá, já cheguei lá com uma bagagem grande, afinal, né? Trabalhei no Rio de Janeiro por 6 anos. O Rio de Janeiro já é uma faculdade, né? É uma pós-graduação. Isso, a maior parte do tempo eu trabalhei na Homicídios da Baixada Fluminense.
na DHBF em Belford Roxo, então assim, a gente viu muita coisa, né? Aprendeu, eu cresci muito ali também, até como ser humano, sabe? Sim. Depois, lá, quando eu cheguei lá em Minas, eu já com uma bagagem maior, já fui trabalhando em delegacias com mais complexidade, né? Na área de inteligência policial, investigação. Aí fui me destacando ali. Eu nunca na minha vida que teria passado na minha cabeça de eu entrar para política. Não sei nem de onde que eu tirei. Eu sei que as coisas foram acontecendo. Eu estava num cargo administrativo, como delegada regional ali em Juiz de Fora, respondendo administrativamente, mas sempre o operacional não saía da veia, né? E, enfim, me convidaram para vir candidata a vereadora. Eu, na época, na hora, assim, eu ri, sabe? Eu falei, gente, que vereador, que eu nem sei o que vereador faz, eu não quero mexer com isso não sabia nem como me filiar a um partido político, sabia nada sobre isso. Sabe quando você fica com aquilo incomodando? Eu fiquei refletindo, eu falei, gente, por que não? Né? Eu tinha assim, muitos questionamentos, muitos mesmo. Eu sei tudo que você está passando, contando. Os bastidores da segurança pública, você pegar ali um boletim de ocorrência, por exemplo, né, da pauta aqui do Maio Laranja, você lê ali sobre um abuso sexual infantil, que é algo assim, né, que corta o coração da gente. E as pessoas olharem para você e pensarem que fosse eu que estava ali como delegado de polícia ia resolver aquilo tudo, né? Que tudo estaria resolvido desde então. Só que não, né? Não depende só de nós. Nada, não depende só de nós. O processo é moroso, é muita burocracia, muita falta de estrutura. Além da falta de estrutura mesmo que o poder público oferece para que os policiais atuem em número insuficiente, o judiciário é moroso demais e todos nós sabemos disso, né? Além disso tudo, tem a questão da falta de estrutura da própria vítima, da falta de suporte, né, das condições que ela vive precária. Então, eu comecei a me questionar sobre isso. Eu falava assim, gente, a gente vai lá, cumprir mandado de busca e apreensão, chuta a porta, polícia, a mão pra cima, e grita. Só que assim, a gente como mãe, não são todos que escutam, mas a gente como mãe, a primeira coisa que a gente escuta é o choro assustado das crianças. Sim. Porque a gente entra nessas casas, gente, não importa, o pai pode ser criminoso, a mãe pode ser conivente, mas a criança tá ali, a criança não sabe o que está acontecendo, então a criança chora, a criança se assusta, a criança se esconde embaixo da cama, a criança ela fica desesperada, e bem com aquele olho, e por a gente ser mulher, não adianta, a criança enxerga na gente a figura materna. Então vinha correndo, várias vezes segurando a minha perna, assim, aquilo para mim era desesperador, sabe? Já vou chorar. Então você começa a cumprir mandado de busca e apreensão, você abre armário, sabe se você encontra ali dentro as coisas que você está procurando, armas, drogas, mas você não encontra dignidade para aquela criança, sabe? Você não tem comida direito, quando tem, são várias pessoas dormindo naquele ambiente, você vai perguntar, o que esse fulano está fazendo aqui? Mora na rua de baixo, está ali dormindo, misturado. Então é uma realidade muito cruel, é uma falta, assim, de estrutura absurda. E eu falei, gente, por que não, né? Eu acho que a gente pode também, através da política, lutar por mais políticas públicas para proteger essas pessoas, principalmente as nossas crianças e adolescentes. E também aquela sensação, como policial, de estar sempre enxugando gelo, sabe? Você prende e solta, prende e solta, prende e solta. E ninguém escuta o que a gente fala, né? Sim. Tipo, você encontra o familiar de uma vítima de homicídio, ou uma vítima de abuso sexual, ou uma mulher vítima de violência doméstica. Tá solto, tá me ameaçando, e você vai fazer o quê? Né? Então, essas leis, essas políticas públicas, elas são construídas onde? Na política, dentro dos gabinetes. Eu falei, por que não? Por que eu não posso estar lá? Do outro lado. Lá do outro lado também, para ver como que se é tão difícil assim construir essas políticas públicas, né? Dar voz para quem não tem, tentar defender quem não consegue se defender sozinho. Aí eu pensei, eu vou me candidatar. E candidatei, eu acho que a minha campanha foi, pelo que você conversou comigo aquele dia, foi bem parecida com a sua, sabe? Eu não sabia nem por onde começar. E naquela época nem redes sociais eu tinha. Eu fui lá, criei um Facebook, né? Que era um Facebook, e comecei a postar algumas coisas, foi dando certo, foi crescendo um pouquinho.
E comecei a conversar com amigos, chamar um amigo, outro, algumas pessoas desencorajavam, gente, tanto policial já foi candidato aqui, ninguém nunca ganhou. Isso aí eles ficam te chamando para ficar enchendo, completando chapa de partido, né? E sei lá. Mas você vai, qual que é seu nicho de voto? O povo me perguntava muito isso. Você vai pedir voto para quem? Porque comunidade não vota em polícia. Aí sabe quando parece até aqueles memes de internet, ou até algumas cenas de filme assim, e eu sempre tive essa sensação que às vezes as pessoas estão falando alguma coisa que é diferente do que está dentro de mim. Sim. Aí as pessoas falando e eu falando assim, mas não, comigo não é assim, você está enganado, não, eu vou conseguir, não, eu não aceito isso, que eu não tenho voto lá porque eu vou lá prender criminosos. A grande maioria das pessoas que estão lá na comunidade são pessoas de bem, elas são reféns. É o contrário. Muitas vezes elas não passam informações, muitas vezes elas não ficam de papo com a gente, obviamente, porque elas são reféns de criminosos. Mas não são pessoas ruins. Muitas gostariam de ter uma vida melhor. Aí eu fui me questionando sobre isso, e foi batata. Me candidatei desse jeito, com pouco recurso. Fui a vereadora mais votada da história de Juiz de Fora. Lá a cidade não é tão grande, foram quase 10 mil votos. Assim, eu nem acreditava. Quando estava assim, apurando os votos na Uni, eu ouvindo pelo rádio, e eu não falei, gente, onde saiu tanto voto? A pessoa que ajudou a construir a montar a chapa no partido vereador, tinha mais 3 vereadores com mandato lá, falava assim, não, se você tiver 2.500 votos, você consegue. Só que eu não conseguiria, né? A gente não entende, então eles falam. Aí eu ficava assim, gente, no dia da eleição, como que 2.000 pessoas vão sair com um título de eleitor na mão e com o meu número decorado e votar em mim? Por quê? Pra quê? Nossa, será? Nem daqui eu nem sou nascida aqui, cheguei tem pouco tempo. Fiquei pensando em cima e deu certo as coisas quando tem que ser. E transformou. Depois vim candidatar a deputado estadual também, desse mesmo jeito. Depois vim para a reeleição, né? Já estou no segundo mandato. E assim... Você está no segundo mandato de estadual. De estadual. Eu não posso falar assim que bom, que lá são mil maravilhas, né? Você já está sabendo com o que não é. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, lugar nenhum. Então, Só também não falaram que era tão difícil. Porque as pessoas acham, você vai lá e faz. Não, nós somos um coletivo ali, né? De várias pessoas. A gente vai lá, planta a nossa sementinha, a gente tenta e vai construindo. Mas é uma construção. O importante é a fé que a gente vai chegar lá. É a fé, sabe? Mas assim, a parte que me deixa satisfeita é o suporte, né, que a gente tem hoje. Por exemplo, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então eu tenho um suporte para fazer aquelas coisas que a gente quer fazer. Tocar os projetos que a gente já vinha tocando, e eles ajudam, eles contribuem. Então isso facilita um pouco, né? Facilita mais do que lá na polícia, porque o serviço público é muito emperrado, difícil. É mais difícil, mas vão levando. Assim, da experiência que você viveu lá no Rio de Janeiro, eu vejo que você trouxe muito disso para realmente transformar essa pauta e trazer isso para ser deputada, para a política. E por que exatamente trabalhar e bater forte nessa causa? Bom, primeiro que eu sou mãe, né? A mãe mesmo, sou mãe de 4 filhos. E eu tenho muito essa sensibilidade de enxergar, às vezes, a dor das outras crianças e comparar com os meus filhos, né? Se fosse comigo e se fossem os meus. Eu tenho a mesma sensação. E também eu tenho uma história, né, de infância, que aconteceu na minha infância e me marcou demais, sabe? E isso sempre foi algo... Aquele sentimento de injustiça, de impunidade. Só para contextualizar, delegada, desculpa te interromper, mas para que o pessoal possa entender que você passou na sua infância também um caso de abuso. Sim, E na época foi algo que a família preferiu guardar, né? Esconder e tal. Ninguém quis te ouvir. Me proteger, mas sem conversar e tirar de perto, mas sem explicar por quê. Era alguém próximo da sua família? É próximo, entendeu? Então, assim, as pessoas pensam que as crianças compreendem as coisas e as crianças não compreendem nada. Eu tinha só 6 anos de idade, sabe?
E naquela época era mais difícil ainda. Porque hoje em dia tem internet, tem livros, tem a televisão. Né? Nem isso tinha. Nem televisão, gente. Nem televisão. Né? Eu acho que eu fui ter televisão e já tinha, o quê? 10 anos de idade. A delegada, mas você não é tão velha assim pra você falar isso, né? Sim. Eu vou fazer 47, né? Então, mas as coisas evoluíram muito rápido, gente. Eu digo, há 18 anos atrás, quando eu tinha minha filha, a gente não tinha essa história de filmar. Não tinha. Então, você fala assim, 17 anos que ela se foi. Você fala, não tinha. Tanto que não tem filmagem, essa história de celular que a gente pega hoje, tudo tem filmagem. Não tem. E você fala só de 17 anos. Verdade. É muito tempo, mas é pouco tempo. Meu filho mais velho eu não tenho nada. Às vezes eu fico contando as histórias pra eles pra relembrar, né? Pra trazer a memória, mas a gente não tem. Porque não... Quando tinha... Celular já tinha, só que não tinha espaço, não. Se pusesse um vídeo ali, né? Acabou. O celular travava nas 4 rodas ali, não tinha mais nada. Né? Então, assim, foi algo assim muito que me machucou, sabe? E eu sempre fui muito questionadora, muito... Não briguenta, mas tipo assim... pra frente, né? Meu pai falava isso. Nossa, menina, você tem que ser advogada, porque eu nunca vi desse jeito. Tudo né, que questionar. E eu sempre fui de questionar muito, mas pra você ver, mesmo sendo uma pessoa assim, com esse espírito, né, de busca por justiça, espírito mais aguerrido, quando é com a gente não tem forças, nem pra falar, nem pra questionar. Eu levei anos e anos pra falar sobre isso, sem chorar e sem, sabe? Assim, pra se curar. Anos e anos. E isso só foi possível quando eu enxerguei no meu trabalho, ou na minha possibilidade de trabalho, né, uma oportunidade de... Vamos supor assim, eu não sei nem... Transformar. De transformar, né, aquilo que eu vivi em proteção para aquelas crianças. Então eu falo assim, gente, se durante toda a minha vida eu tiver certeza que eu consegui evitar que uma única criança passasse por esse tipo de situação tão terrível que machuca não é só o corpo, é a alma da gente, já valeu a pena. Não tenha dúvidas. Já valeu muito a pena, sabe? E é um trabalho assim que que não tem um dia que a gente não chore, que a gente não sofra junto com aquelas pessoas, que a gente não enxergue no olhinho delas aquele, né, o olhar de medo e de vergonha, mas que a gente, dias depois, a gente tem retorno positivo. Muitas crianças contaram, muitas crianças pediram ajuda, muitas crianças conseguiram romper aquele medo, sabe? Sim. Isso não tem preço. Não tem. Você vê que você consegue salvar uma vida, que você consegue ajudar uma criança, que você consegue ver aquela transformação e poder fazer com que ela viva diferente do que talvez você tenha vivido ou que muitos vivam, já é gratificante, né? Exatamente. E eu vou te falar, vindo pra cá, eu tava lendo um depoimento de uma seguidora minha, assim, aleatório, cliquei, porque são tantas as coisas que às vezes a gente não dá conta dentro da rede, mas ela estava me narrando isso. Ela falou, hoje eu tenho 32 anos, de 5 para 6 anos ela foi abusada, começou a ser abusada pelo irmão. O irmão tinha 14 e eles iam assistir filme, então ele estava sempre com o cobertor e começou a passar a mão nela, passar a mão, e isso ficou rotina na vida dele. E ele falava assim, você imagina se o pai e a mãe souberem disso, eles vão matar eu e você quer morrer? Então era a forma dela de dar medo. Quando ela aprendeu a escrever e a ler, ela começou a colocar tudo num diário. Escreveu num diário, e um dia ela tomou coragem, contou pro padrinho e pra madrinha dela. E eles acolheram ela foi pra casa deles e tudo mais. O padrinho tava indo viajar e o padrinho falou, eu fico 2 dias fora, quando eu voltar a gente vai conversar com a sua mãe e com o seu pai. Só que nesse tempo que ela estava na casa deles, a mãe achou esse diário e falou, eu quero que você venha aqui, a gente vai conversar. E a madrinha falou, ela perguntou, você já estava sabendo? Ela falou, eu soube há 2 dias e a gente ia vir aqui conversar. Ela falou assim, mas isso não é verdade, isso é tudo coisa da cabeça dela. Ela invalidou o sentimento da menina, invalidou o que tinha acontecido com ela. Ela falou assim, entre ele e você, eu acredito nele.
E aí falou pra madrinha, se você quiser, você pode levar ela. E a gente sabe que criança não mente. Não mente. Porque como que ela vai inventar uma coisa que ela não sabe o que é? Que não faz parte da vida dela, do cotidiano dela. E outra, durante Realmente. muito tempo ela escreveu. E aí ela foi morar com o padrinho e com a madrinha, eles acolheram ela. E ela diz que ela tem muita mágoa, que ela até ama a mãe, mas ela não consegue dizer que ama. Ela tem um sentimento diferente pela mãe, mas ela diz que ela ainda tem, com 32 anos sim. hoje, É muito difícil. muita raiva e muito rancor daquela situação. E você, nessa sua jornada, assim, vivendo mais tempo nessa experiência, doutora, as crianças realmente são invalidadas, né? São. É a coisa que mais me dói. E é um número imenso, imenso de crianças que são invalidadas. Imenso. Há umas 2 semanas atrás, eu fui fazer um bate-papo. Eu nem falava, um bate-papo numa escola pública, numa comunidade bem carente, lá em Belo Horizonte. Falei, eram adolescentes. E o adolescente é assim, como é um assunto que É um tabu. é um tabu para muitos, e eu falo muito sobre internet também, mas é algo sobre pornografia, então é algo do cotidiano deles. Então eles ficam muito agitados e falam um com o outro, mas eu tenho paciência de esperar e volto, converso, brinco e tal. E você, quando tá ali na frente, não é um trabalho fácil. Porque a gente, por exemplo, já são quase 25 anos, né, na polícia. Então, eu bato o olho às vezes e eu percebo O aquele movimento. olhar desconfortável, aquele olhar que quer fugir, aquela pessoa que quer sair correndo. Algumas saem, algumas choram. Principalmente adolescentes saem mesmo, levantam, choram. Tem aquele acolhimento. Eu não gosto de fazer esse tipo de fala sem uma rede de apoio. Então, eu vou, mas precisa chamar ali pelo menos uma psicóloga ou uma assistente social, sabe? O pessoal do conselho tutelar, uma pessoa que vá ajudar no acolhimento. Sim. Tem que ter. Porque sempre acontece. E nesse dia, eu tô vendo uma adolescente, né, sentadinha assim, uma menina linda, você tem que ver. Até, né, destoando assim, linda. Com a mãozinha dada com uma coleguinha do lado. A mão dada, a colega na mão dela, e ela lá. E fuscava com ela, e eu falando. Quando terminou a fala, ela esperou esvaziar, ficaram sentados. Quando o pessoal foi saindo, tudo, ela chegou para mim e falou assim: eu posso falar com você? Eu tenho uma dúvida, assim. Aí eu falei: pode. Aí ela falou assim: olha, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe levou o companheiro para morar na nossa casa. E não passou muito tempo. Aí ela ficou, sabe? Ele abusou de mim. Mas ele abusou mesmo. Até me arrepia. Eu falei, você não pode fazer expressão de pânico, né? Tem toda assim. Você tem que fingir naturalidade enquanto você tá. E o que você fez? Sua mãe já sabe, contou e tal. Aí ela falou assim, então. Ele falou que eu não podia contar pra minha mãe, porque minha mãe ia ficar com raiva dele, mas também de mim. Porque a minha mãe ia entender como se eu estivesse tendo um relacionamento com ele. Mas isso não era verdade. Mas ele disse que falaria isso. E falou que era apaixonado por mim e que se a minha mãe falasse, ia pedir até para casar comigo. De 11 anos. Mas ela falou que pensou e encorajada pela colega, aquela mesma colega que já vinha acompanhando desde a infância na sala de aula, contei para minha mãe. A minha mãe me abraçou, falou que ele estava muito errado, que ia conversar sério com ele e que ela garantia que ele não ia acontecer mais. E só. Não denunciou. Mas a mãe se separou dele? Não. Fez ele prometer que não faria mais. Igual criança, como se fosse um filho, né? Um filho dela também, mais um dos filhos, sei lá o quê. Meu Deus, que vergonha. Sim. Aí ela disse que ficou chateada, porque ela queria que pelo menos ele não ficasse mais ali, né? Sim. Aí ela disse que de fato... É um medo diário que ela vive. De fato, por um tempo, ele não fez mais. Depois começou com olhares, e ela percebendo que ele ficava olhando pelas brechas das portas. Aí ela falou, uma época estragou, o banheiro não tinha porta, só uma cortina, que ele ficava me olhando e tal. E que há 1 semana e meia daquele dia que eu fui ali, aconteceu de novo. Ele abusou dela novamente
E, de novo, ameaçou, só que de uma forma mais contundente, para que ela não contasse, mas ela falou que ficou muito machucada e que ela foi correndo na casa dessa amiga que mora perto e a amiga meio que obrigou, puxou ela pela mão, levou no posto policial do bairro. Contou pro policial militar, o policial militar foi lá e deu voz de prisão para ele, no trabalho dele. E ele foi preso em flagrante e naquele dia ele continuava preso. Aí a dúvida dela, sabe qual que era? Você acha que eu fiz certo de ter denunciado? Ela, eu tô com tanta dúvida, eu tô com tanto medo de não ter feito certo. Eu falei, por quê? Por que você acha que você não fez certo? Claro que você fez certo. Gente, ele é um criminoso. Você não, você é só uma menina. Você é a vítima, você não é culpada. E eu tinha falado isso tudo lá, sabe? Nessa hora a gente fica, né, tão mexido. Não tem jeito. Eu acho que, assim, eu nunca vou me acostumar com isso. Eu acho que ninguém pode se acostumar com uma coisa dessa. Você pode trabalhar 1000 anos com esse tema, mas a gente nunca pode perder a sensibilidade. Não achar que é normal. Porque não é normal, isso não é normal. É uma invasão, uma violação muito grande, sabe? Aí falei com ela e tudo, ela falou assim, não, porque... assim, a minha mãe não tá mais conversando comigo, a gente tá morando na mesma casa, mas ela disse que eu acabei com a vida dela. A filha acabou com a vida dela. Uhum. Aí ela olhou bem assim pra mim e falou assim, eu acho que eu acabei com a vida dela desde o dia que eu nasci. A menina falou isso, sabe? Meu Como Deus. que pode? Ó, gente, ela realmente estava acreditando que ela acabou com a vida da mãe dela só por ter nascido. Olha que coisa, né? Não, e você, eu não sei se você tem esse sentimento. Eu queria só acolher essas crianças, esses adolescentes. Dá vontade. Aí, a minha atitude, eu abracei ela. Falei que ela era muito corajosa, que ela tinha que ter contado, que a vida dela não se resume àquela mãe, que existem muitas outras perspectivas para a vida dela, que ela era muito bonita, inteligente, esperta e corajosa. Sim. Que ela podia ser o que ela quisesse na vida, que o lugar de onde a gente veio não pode definir o futuro da gente, sabe? E a colega dela concordando, sabe? Que pessoa graças maravilhosa. Graças a Deus menina, tinha, né? Essa amiga. Que menina, sabe? Acolhedora, né? E cuidando dela, uma menina da mesma sala, da mesma idade. Talvez com uma educação, com uma família diferente. Diferente, né? Transformando uma vida. Eu fiquei... A atitude daquela menina, assim, ficou na minha cabeça. E o que eu fiz foi abraçar, depois dei um abraço na outra menina e a gente encaminhou para a rede de apoio, porque essa menina precisa muito de um acompanhamento, né? Psicológico, psicossocial, talvez até um afastamento dessa mãe. Sim. Precisa, porque vamos olhar a imagem das meninas do TikTok, é uma mãe tóxica. E é muito... Muito tóxica, porque se ela já tem esse sentimento que ela é um peso pra mãe, seja por ter nascido ou seja por ter tirado o marido da mãe, ela vai levar isso pra vida inteira. Essa mãe não consegue proteger a filha de um homem estranho, ela vai proteger do quê e de quem? Qual o papel dela? Ô, doutora, eu vou perguntar até fazer uma pergunta agora que veio da minha cabeça, assim, diante de tudo que você já viveu e de todo o estudo. Por que será que essas mulheres, além de uma dependência emocional, de uma dependência financeira, são tão coniventes em saber que um ser desse está machucando a filha dela? Porque é uma pessoa egoísta. É o mínimo que a gente pode falar. Isso aí eu penso que é da personalidade da pessoa. A gente tem aí de 3 a 4% da população de pessoas que são psicopatas. E nesse percentual são mulheres, exatamente. É uma pessoa extremamente narcisista também. É o mínimo que a gente pode falar. Que pensa só em si própria, nos seus prazeres, nos seus benefícios. E que não tá nem aí pra ninguém. Coitada dela. Não é capaz de amar o ser que ela gerou. Que não tem consciência da beleza de gerar uma pessoa e da responsabilidade. Sim. Né? Não tem essa consciência. O que um filho representa na vida de uma pessoa. Tanto da mulher quanto do homem também. Né? Sim. Um filho, gente, é a maior dádiva que pode acontecer na vida de uma pessoa. É um filho. Então, assim, né, a pessoa não tem essa capacidade. Você é mãe. Né, por 3 vezes. Gente, eu acho que uma mãe de verdade faz qualquer coisa pelo filho. Qualquer coisa para defender um filho. Principalmente uma criança e um adolescente. Exatamente. Agora, gente, né, ficar sem falar com a filha porque ela foi, vamos usar a palavra certa, estuprada. Ela foi vítima de um crime
Gravíssimo, um crime hediondo, um crime absurdo. Né? Não, isso aí não tem cabimento. E antes da gente aprofundar um pouco mais, delegada, a gente está realmente agora entramos no que a gente diz no Maio Laranja. Né? Um mês que dói a nossa alma, porque a gente, óbvio que a gente fala o ano inteiro, a gente fala o tempo todo, você ainda infinitamente mais nas suas redes, pelo que eu acompanho. Então a gente entra no Maio Laranja, que é um mês de prevenção e conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil, contra a criança, adolescentes. E é um mês que é um marco, né, que esses casos acontecem o tempo todo no Brasil. Parece que a gente, não sei se é a rede social, não sei se é a mídia, parece que a gente tem visto mais ao invés de menos. Por mais que a gente esteja falando sobre isso. E essa é uma questão que ela exige da gente uma rápida ação, um rápido acolhimento. A gente precisa de atitudes muito rápidas. O que você falou no começo, realmente, muitas vezes, a gente tem essa morosidade. Demais. Essas questões que a gente nem consegue mensurar, né, do que poderia acontecer se a gente tivesse todos esses aparatos e o que a gente pudesse fazer, né? E eu hoje, como vereadora, você como deputada, a gente leva todas essas pautas e essas questões para os nossos mandatos. E eu, né, que iniciei agora, tô nessa campanha realmente e dei esse nome para minha campanha, que é o Silêncio que Grita. Porque é um silêncio muito maior e mais gritante do que qualquer grito fervoroso para essas crianças e esses adolescentes. E o meu objetivo realmente é dar início a uma grande ação, não somente ao Maio Laranja, mas a uma grande ação para dar voz a realmente essas crianças, esses adolescentes. E é um tema muito sensível. É o que você falou, você recebe um relato e você não pode fazer uma cara de espanto, de indignação e a vontade de falar assim, eu vou lá trucidar esse cidadão. Não sei nem o que eu faria se eu encontrasse uma pessoa dessa na minha frente. Então, mas a gente precisa falar. Aprender a forma de falar, mas a gente precisa falar. Porque isso pode estar acontecendo, eu falei na minha rede, eu não sei se você chegou a ver, isso pode estar acontecendo na sala do lado, no seu vizinho, na sala de aula, no restaurante, qualquer lugar que a gente esteja. Ultimamente está acontecendo e a gente vê dentro do supermercado. Então a gente não pode achar que é normal, que é comum isso acontecer, porque não é, gente. Não é normal, não é comum. E por que você acha que é tão difícil as pessoas falarem sobre o tema? Então, o tema que você escolheu, o título, né, que você deu aí ao seu trabalho esse mês, o silêncio que grita, o silêncio grita mesmo. Uma coisa que a gente percebe, assim, na grande maioria das... Eu acho que em todas. Toda vítima de abuso ou de violência, seja ela qual for, ela quer que aquilo seja descoberto. Principalmente a criança. Ela quer, ela só não... Porque ela não tem aquela compreensão, ela não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Ela não sabe contar exatamente o que foi, ou ela tem muito medo, ou ela é muito ameaçada, ou ela sente uma culpa que o próprio abusador, o próprio criminoso coloca dentro dela, essa culpa. Ela não sabe falar, mas ela sempre deixa sinais, ela quer que aquilo seja descoberto a todo custo. Né? Então, o interior dela grita, as atitudes dela grita, o olhar, o comportamento. Né? Então, quem realmente convive com crianças e que é uma pessoa que ama, que presta atenção, que é sensível, ela no mínimo, ela precisa desconfiar, né, que está acontecendo alguma coisa. Ela grita, a criança, normalmente isso é muito comum, volta a fazer xixi na cama, a defecar nas calças, ela regride, sabe, para idades anteriores. Ela usa roupas que cobrem o corpo, ela tem mudança brusca de comportamento, às vezes era muito feliz e agora é uma pessoa que não consegue nem se expressar. São muitas coisas que acontecem. Sim, ela quer ser descoberta mesmo, né? Essa seguidora, ela me falava, eu me sinto até hoje culpada. Eu muitas vezes senti nojo de mim mesma, por achar que... Qual que era o meu papel, o que estava acontecendo ali naquela situação?
E você comentou, desculpa, eu até perdi. Eu fui comentar do título. Não, a gente vai se achando. Você tinha perguntado o que era. Não, é porque que é tão difícil as pessoas falarem do tema. Porque que é tão difícil. Porque, gente, o tabu ainda existe. Infelizmente. Existe uma polêmica muito grande, até muitas vezes nas redes sociais, sobre a questão da educação sexual nas escolas, por exemplo. Né? Porque a gente tem visto, infelizmente, circulam alguns vídeos de alguns educadores, até professores mesmo, falando coisas inadequadas nas escolas. Mas a gente não pode tomar isso como regra. Sim. Né? São exceções, são coisas assim que chocam, e hoje, né, com a dimensão da internet, das redes sociais, isso roda muito. E realmente, algumas coisas que são, assim, que não são relevantes e são inapropriadas para a idade daquela criança. Mas quando eu falo em educação sexual, eu falo de coisas básicas e mínimas que as crianças e muitos adolescentes não sabem. Mínimas e básicas, como, por exemplo, conhecer o próprio corpo, né? Saber quais são as partes íntimas, saber as regras, que ninguém pode tocar nas partes íntimas da pessoa sem o consentimento, e que a criança ou o adolescente menor de 14 anos nem pode consentir sobre isso. Né? Ele nem tem o direito de falar, não pode tocar que eu quero que você toque, não pode, que quem fizer isso está fazendo algo muito errado. Conversar isso com eles. E o contrário também. Sim. Que crianças e adolescentes não podem, ninguém pode tocar nas partes íntimas dos outros, principalmente dos coleguinhas ali da escola, sem o consentimento dessa pessoa. Aliás, não podem tocar. Sim. Nem criança não pode tocar nas partes íntimas da outra. Isso parece uma coisa tão básica. Não é, gente. É tão básica, mas não sabem. Não sabem até porque acontece toda hora. Né? Às vezes, diretores me chamam, vem aqui, conversa com as crianças. O último caso, tem um menininho de 5 anos que está abaixando a calça e pedindo para as meninas colocarem a boca e fazer movimentos. E as meninas estão fazendo. Porque elas estão achando engraçado. Nossa Senhora. Elas estão achando engraçado, porque elas pensam que aquilo ali é algo que nasceu ali, porque elas não têm. Entendeu? Não tem um irmãozinho, não sabe nem o que é. Mas aí você pega uma criança dessa, para ele saber disso e ter essa vontade, tem alguma coisa por trás disso. Exatamente. Aí a diretora veio muito não, tem que conversar com esse menino, que ele não pode fazer isso com as colegas e tal e tal. Mas aí você vê também que em nenhum momento foi questionado assim, por que ele está fazendo isso? Aonde que ele viu isso? Porque ele viu em algum lugar. Ele viu alguém fazendo em casa, isso. Ou ele está acessando pornografias na internet, né? Sim. Então, assim, isso tem alguma origem, né? Então, mas as pessoas não gostam de falar sobre isso. Você vê, de uma diretora de escola, uma pessoa com preparo. Ela tem que acionar o pai e a mãe. Que tem experiência pedagógica, que tem muitas vezes até mestrado e tal. Não consegue conversar com as crianças da sala de aula. Por que ele não pode fazer isso? Conversar com essa criança, chamar o apoio psicopedagógico para saber o que está acontecendo. Chamar o conselho tutelar, inclusive, que essa criança, esse menino também precisa ser protegido. Né? Tem alguma coisa errada ali. E aí isso gera um outro problema, né? Essa menina e essas menininhas vão chegar em casa e vão contar porque o fulaninho falou pra eu pôr a boca. E aí a mãe dessa menina vai falar, mas como assim? Isso tá acontecendo dentro da escola? Olha o problema que já gerou ali sem ter ido E é um problema sério. Aí causa. Por que as pessoas não falam sobre isso? Eu não sei. Se pessoas capacitadas não falam sobre isso. A família não fala sobre isso. Fala assim, mas a educação sexual tem que aprender em casa. Quem ensina educação sexual para os filhos em casa? Eu nunca aprendi sobre isso. Você aprendeu? A única coisa que a minha mãe me falava era, não engravide, porque eu não vou criar neto. Mas como que engravida? Né? Muitas meninas menstruam sem saber o que é isso. Hoje, dias atuais. 2025. Não sabem o que é uma menstruação. Muitas meninas, as mães ensinam como colocar um absorvente, como o que é uma cólica, nada. Isso é o elementar. Então, existe um tabu muito grande, um mistério, um preconceito. Então, gente, o preconceito... E as pessoas também têm muita tendência em não acreditar. É melhor você não fazer vista grossa, eu vou fingir que eu não vi que isso vai passar, sabe? Não quero acreditar. Eu ouvi uma vez um relato que muitas pensam assim, nossa, se você me contar uma história dessa, eu morro. Mas nossa, será que se eu contar uma história dessa pra minha mãe, do que eu tô vivendo, do que eu tô passando, ela vai morrer? Eu não quero que a minha mãe morra, então eu não vou contar pra ela.
Então, essa invalidação, gente, ela não pode acontecer. Ela, de forma alguma, você precisa acolher, não fazer a vítima se sentir culpada de forma alguma. Então, são várias coisas que a gente, com pequenos detalhes, a gente consegue... Quer ver coisas que eu presenciei, até profissionais da área de segurança Não, então, pública era até essa a minha pergunta. Qual que é a realidade hoje nos bastidores aí da polícia, das investigações e o que acontece? Coisas absurdas, assim. É que eu já presenciei, não foi uma nem duas vezes, né? E como é que você vai ficar ensinando? Chegar criança pra contar isso, você tem certeza disso que você está falando? Policial, no peito, arma na cintura. Tem certeza? Uma criança de 5 anos. Não tenho, né? Não vou falar, tô com medo de você. Você sabe que isso é muito grave. Se eu tiver que ratificar uma prisão em flagrante, essa pessoa vai pra cadeia. Vai perder o trabalho. Pronto, tô com certeza? Medo. Tô com medo, não vou falar. Aí a criança, você acha que essa criança vai falar mais o quê, gente? Nada. Olha que loucura. E não é só isso, não. Quantos você tem certeza que ela ouviu até chegar na delegacia? Sabe? Assim, e essa história também, né, doutora, de repetir muitas vezes aquele abuso. Com certeza. Aquela dor, e repete no hospital, e repete na delegacia, demais. E repete não sei aonde, e repete aquilo machucando ela, doendo nela, e ela tendo que falar muitas vezes sobre isso. E hoje o parlamento entendeu que isso é um problema muito grave, né? Essa revitimização é um problema sério. E aí, por quê? Além disso, ainda dá margens para invalidação de um julgamento lá na frente. Porque a criança, ela vai ficando tão cansada daquilo que pode chegar um momento que ela vai falar, não aconteceu. Sabe? Porque ela não quer mais falar. Ou então ela vai começar... A criança é lúdica. Ela vai começar a acrescentar elementos ou tirar elementos. Aí a pessoa vai falar, tá vendo? Não sabe o que fala. Fala uma coisa, depois fala outra, né? Para poder... E quantas pessoas são absolvidas por conta disso? Sim. Muitas. Sabe que na dúvida absolve-se o réu. Né? Mas a maioria das pessoas não sabe que eu, com quase 25 anos de profissão, e nenhuma colega minha, eu tenho muitos colegas que também, né, são muito sensíveis a essa causa, pessoas excelentes. Nós nunca ouvimos, não conhecemos um caso de que a criança tenha inventado isso. Não conhecemos. Nenhum caso. Porque se a criança é pura, ela é inocente. Por que ela vai inventar isso? Sim. Da onde que ela vai tirar uma coisa dessas? Sim. Muitas vezes ela nem sabe que fazer isso é errado. De onde que ela vai inventar isso, gente? Sim, com certeza. Vai inventar. E nesses últimos anos, o que você acha que mudou ou que não mudou de tudo que a gente já viu aí, de tantas histórias absurdas? Olha, infelizmente, acho que não mudou tanta coisa assim. Né? A gente tem mais informação, ainda bem. Hoje existem mais pessoas falando sobre isso, e eu acho que até por esse motivo existe até um aumento no número de registros, mas eu acho que isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, e acontecia mesmo, e eu acho que pode ser que acontecesse até mais. Sabe, desde que o mundo é mundo, isso vem ali da questão desse machismo estrutural, principalmente o abuso contra meninas. Sim. Né? Porque a gente sabe que alguns homens que são agressores, claro que graças a Deus não são a maioria dos homens, mas existem Sim. os agressores, né? Aqueles que foi atingido e alcançado por esse machismo que passa de geração em geração e que enxergam as mulheres como objeto, como coisas e não como um ser humano com os mesmos direitos e sentimentos que ele. Então, esse mesmo homem, ele é capaz de abusar da própria filha, por exemplo, porque na cabeça dele, ele é dono dela. Assim como ele é dono da mãe, ela é propriedade dele, aquela filha também é. Então, se é dele, ele pode fazer o quê? Com ela, tudo aquilo que ela quiser. Por isso que, dos casos registrados que nós temos nas unidades policiais, a maioria dos casos de abuso contra meninas é praticado pelo pai biológico, não é pelo padrasto, namorado de mãe, não. A maioria dos casos são praticados por pais biológicos. Porque esses agressores, que são os mesmos que agridem a própria esposa, na maioria dos casos, se acham no direito de possuir a filha, porque é dele, sabe? E qual que é o perfil, no geral, assim, desses abusadores? Então, o perfil, a grande maioria deles são pessoas legais. São pessoas, assim, acima de qualquer suspeita.
Conquistadores, legais, divertidos. Exatamente, é a máscara que eles usam, né? Aí tem muita gente que fala assim, nossa, já viu a quantidade de pastores evangélicos que são abusadores? Já viu a quantidade de padres? Porque a igreja, então, não é um lugar saudável. Mas não é isso. Né? Os abusadores, aquelas pessoas que querem abusar de crianças e adolescentes, eles buscam profissões que estão onde as crianças e adolescentes estão. Isso é óbvio. E como que você vai saber? Busca essa proximidade deles. Buscam essa proximidade. Um número gigantesco também de pessoas que abusam de crianças e adolescentes são psicopatas. A gente sabe disso. Os psicopatas são pessoas que eles se camuflam, que eles são para você o que você quer que ele seja. Ele nunca é quem ele é, porque ele é ele mesmo. Sim. Né? Ele é um egoísta. Então, ele é ele mesmo. Ele é para você o que você quer que ele seja. Você quer que ele seja um ótimo namorado, ele vai ser. Um ótimo empresário, ele vai ser. Né? Um ótimo amigo. É solidário, ele vai ser. Desde que atenda aos interesses dele, ele vai ser. Sempre por ele. Sempre por ele. Então, essas pessoas ali... E eles se camuflam mesmo. Quando eles são professores, teve um caso de um professor universitário, até uma faculdade privada conhecida, que oferta muitas bolsas de estudo. Então, e ele sabe aquele professor? O cara. O legalzão. O legalzão, que todo mundo ama, que todo mundo admira, que dá os pontinhos para as meninas, para passar de ano, até para os meninos, sabe? Seu queridão lá. E esse cara, ele assim, costumava sair com as alunas, né? São alunas, nesse caso não eram mais, porque já universitárias, mas jovens, meninas jovens. Só que, olha que interessante, ele só abordava as alunas bolsistas, que tinham acabado de chegar. Que teriam medo de perder a bolsa, então não fariam a denúncia. Porque ele era muito querido, muito famoso, né? Uma autoridade ali, né? Que é o abusador por autoridade, né? Que a gente chama. Se valia daquela autoridade para abusar mesmo, né? Das alunas que estavam ali em situação mais vulnerável, de maior vulnerabilidade financeira e que tinham passado, gente, numa faculdade difícil, pessoa que está ali se esforçando para passar por isso. É muito injusto, é muito grotesco, né? Então ele mandava mensagens, ele ficava com aqueles elogios, né? E com aquele exagero, e depois lá já vinha a proposta e muitas se sentiam constrangidas de não aceitar. Muitas. Só que aquilo ficava... E depois se sentiam culpadas por... Se sentindo mal, se sentindo um lixo, na verdade, né? Poxa, olha que papel que eu fiz, né? E elas ficavam ali, às vezes contava para uma, mas aquela fofoca, mas isso nunca veio à tona. Depois, uma delas, porque o namorado pegou o celular e deu um escândalo, tal, e todo mundo ficou sabendo, né? Porque, de certa forma, né? Aí, me deu escândalo contra ela, sabe? Sim. Então, aí ficaram sabendo e tal. Sabe qual foi a reação da maioria dos colegas? Porque o professor foi demitido. O professor foi demitido, né? E a maioria dos colegas foram contra ela. Ela ficou estigmatizada, ela que deu em cima dele, porque ele era um cara legal, porque era um cara correto, de família, porque ela não podia ter feito isso com ele, que fizeram um abaixo-assinado para trazer o professor de volta e expulsá-la da escola, da faculdade, sabe? Aí, aproveitando ali o ensejo, se compadecendo da situação, mais uma dezena de meninas que tinham passado por isso encorajaram e denunciaram também. Aí elas bateram em cima, falando que eram aliciadas por ele. Foram até humilhadas, né? Tipo assim, suas pobres, vocês estão aí, vocês vieram trazer o barraco pra cá, sabe? Esse tipo de coisa. Nossa, teve isso, ainda teve isso, sabe? Mas assim, ficou lá resolvido realmente que ele permaneceu a demissão, foi comprovado, tá respondendo criminalmente e tal. Preso, a gente sabe que quase ninguém fica nesse país, né? Sim. Fica um pouquinho lá, vai lá visitar, fazer um turismo, conhecer pessoas e sai, né? Você sabe. Infelizmente. Exatamente. E infelizmente, mas são casos assim que marcam a gente, né? Que chocam, porque você vê, gente, o que essas meninas passaram na vida? Que tristeza, que horror. Que humilhação. Que humilhação. E hoje, delegada, existem, né,
o fato. Eu sei que é um fato, mas assim, a maioria dos casos, o abusador tá dentro das suas próprias casas. Sim. Assim, eu não posso falar, assim, a gente não pode falar assim com certeza que a maioria dos casos acontecem num ambiente onde aquela criança ou adolescente deveria se sentir protegido. Vamos supor que, vamos colocar aqui esse conceito de casa estendido. Sim. Casa da mãe, casa da tia, da avó, casa de um amigo muito próximo, aquele lugar que deveria proteger, né? Essa criança, esse adolescente. A gente sabe com certeza que dos casos que nós temos registrados na polícia, sim. Sim. A maioria dos casos acontecem no ambiente familiar. E a grande maioria dos abusadores, cerca de 70%, são pessoas que teriam o dever de cuidar. Mas não cuidaram e abusaram, sabe? Então, isso é fato. Mas também, eu nunca consegui encontrar um estudo muito contundente que comprovasse que os casos que acontecem nesse ambiente são mais denunciáveis, vamos dizer assim. Até pela proximidade das outras pessoas que estão ali. Claro que tem mães que não acreditam, que invalidam, que se comparecem, mas a grande maioria, graças a Deus, né, vão tomar providência. Sim. Vão perceber a mudança de comportamento. Algumas crianças também contam, a grande maioria não conta. Grande maioria. Mas algumas contam e tal, porque tá ali constantemente com aquele abusador, então é algo que dói muito, né? E a repetição dos atos também é muito doloroso. Naquela perpetuação e outra, do muitas abuso. vezes são anos e anos e anos e anos. Mas a gente sabe que a subnotificação é gigantesca. Então, estima-se, né? Estima-se que apenas 30% dos casos de abuso vêm à tona. Os outros 70% não vêm à tona. Infelizmente. Dentro das estatísticas que a gente tem, a gente sabe que a grande maioria, tipo, cerca de 80% a 86% das vítimas registradas são de meninas. São das meninas. Mas eu também tenho muita dúvida em relação a isso. Eu fui criada em comunidade, bairro carente mesmo. E a gente ouvia muita coisa em relação aos meninos, sabe? Sim. Até o meu esposo também, Charles Evangelista, ele também foi criado assim, e ele fala isso comigo. Isso aí, na comunidade era muito comum, chamavam de troca-troca, né? De abusarem dos meninos. E eles têm essa história, né? Ah, você precisa ser homem, você precisa fazer isso pra provar que você é homem. Todas essas provações que existem em cima dos meninos, né? E assim, os meninos eram e são muito abusados, eu acredito. Só que para os meninos contar é muito mais difícil do que para a menina. Muito mais difícil. Porque ele sofreu um abuso pelas vias, vamos dizer assim, anormais para um menino. Sim. Né? Então ele vai sofrer aquele estigma, ele vai ser apontado, ele vai sofrer muito preconceito. Então, o menino pequeno, pode ver que o percentual de meninos pequenos até 8 anos que conseguem contar sobre o abuso é muito maior do que o de meninos maiores. Sim. Não que os meninos pequenos sejam mais abusados, mas que eles não conhecem o preconceito. Sim, eles não sabem ainda a realidade. Eles não sabem. Mas quando passa ali 9, 10, 11, 12 Entra anos... adolescência aí é mais difícil. Nossa, eu já vi casos assim da mãe ir registrar ocorrência por bullying na escola, ficar mexido, ou não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Que maldade, né? Também. Muito. E assim, se a gente não ensinar empatia pros filhos também, porque o adolescente, a criança, tem hora que eles fazem umas coisas... Isso tem que... são mesmo, desafiadores. né? Desafiador isso. A família tem que cortar, a escola também. Sim, com certeza. Delegada, nessa sua jornada aí, nesses 25 anos, qual foi o caso mais difícil, que mais te marcou durante todos esses anos? Foi um caso, até já entrar um pouquinho também nessa questão dos meios digitais, sabe? Sim. Foram 2, na verdade. Falo de meios digitais aí, as coisas que eu acho que chocam demais a gente. Um deles, uma menina de 13 anos de idade, ela estava conversando na internet com um rapaz que ela sabia que era mais velho que ele, de 23 anos, e começaram ali. Já tinham 6 meses que eles estavam conversando, e ela já compreendia aquilo como um namoro virtual. Ele não mentiu, não camuflou rosto, nada, era ele. Conversava com ela, um rapaz até bonito. E ele ficava sempre insistindo, vamos se encontrar, vamos encontrar. E ela falava, tá muito cedo ainda, né? Melhor a gente se conhecer melhor e tal. E aí a gente questiona, né? Quanto tempo leva para você conhecer melhor uma pessoa que você não sabe, nunca viu, né? Sim.
que ele existe e tal, que não tinha inteligência artificial nessa Sim. época ainda, né? Hoje o buraco é lá embaixo, né? Sim, tá pior ainda. Tá pior ainda, mas ali não existia e tal, ok, ele existe. Aí passaram-se esses 6 meses, ela aceitou se encontrar com ele, obviamente mentiu, 13 anos de idade, nunca tinha namorado, nunca tinha beijado na boca, uma menina até tímida, sabe? Menina bonitinha, porte pequeno, sabe? Delicada. E ela foi se encontrar com ele. Quando chegou no local marcado, ele desceu de um carro, ele foi dirigindo, desceu, se encontrou com ela e falou: então vamos ali em tal lugar comer uma pizza, né? Aí, não, ali eu acho que ninguém vai ver e tal, seu pai e sua mãe, escondido, né? Sim. E chegou naquele... Quando ela entrou dentro do carro, nossa, é até ruim, né? Quando ela entrou dentro do carro, que ela olhou pro lado, ela percebeu que ele estava armado. Quando ela olha para trás, tinha mais 2 caras armados. Meu Deus. Ela foi levada para um motel na BR e eles amordaçaram ela e tal, baixaram assim no banco. Entraram os 3 caras, o normal, né? Entraram dentro de um motel, com a placa, foto, imagem, tudo, tá? E lá dentro desse quarto, essa menina foi dopada, drogada e assim, eles destruíram a menina. Meu Deus. Não, simplesmente. Claro que eles começaram a abusar, ela estava acordada, mas aí depois, né, barulho e tal, e eles destruíram essa menina. E eles saíram normalmente. E a menina ficou desacordada lá. Eles largaram ela no motel? Eles largaram ela lá dentro e saíram, sabe? Porque demora um tempo até a camareira ir lá dentro para fazer a higienização, e eles sabem disso. Eles saíram pela porta e foram embora. Uns 15 minutos depois, quando a camareira entrou para fazer a higienização do quarto, encontrou a menina caída lá. Meu Deus. Aí ligaram pro SAMU, e ligaram pra polícia, a equipe foi lá e tal, pegou câmera, né? E aí descobriram, pegaram a placa do carro, levantou, era um carro roubado no Rio de Janeiro. Vamos começar. E foi vendo o trajeto, pegaram a BR-040 sentido Rio de Janeiro mesmo, Baixada Fluminense. Acionou o PRF para abordar lá embaixo o carro e tal. Eles são espertos demais, né? A serra só descem e sobe por outro lado. Eles roubaram outro carro lá na serra e amordaçaram a família, deixaram dentro do carro que eles estavam e vazaram. Foram embora. Foram embora. Passaram direto e não foram abordados e... sabendo dessas informações, aí vai lá a investigação, aprende todo o equipamento, pega justiça, número do processador de internet que conversava com ela, né, e tal, e essa menina ficou no CTI, tá? Meu Deus. Deu vários números de processador de internet fora do país e outros na Baixada Fluminense. A gente chegou até lá, Duque de Caxias, eram 3 lan houses que eles usavam também para conversar e tal. As lan houses, apesar de ser obrigatório, não tinha cadastro, não tinha nada registrado. Não conheço, quem vai conhecer, né, ali, né? Sim, nunca vi. Nunca vi. Mas eu achar esses 3 caras na Baixada Fluminense, fala pra mim. Acharam? Não, uma agulha, não. Meu então, Deus. assim, eu acho que isso, essa impunidade, essa dúvida, sabe? Isso é o que mais dói no profissional. Você se sente, assim, um lixo. E olha que eu fiquei caçando isso. Mas eu sou assim, eu vou, mas foram, tipo assim, 5, 6 anos eu não desistia, mas nesse caso não teve jeito. Não teve jeito. E como vai ficar essa menina? Destruída. Destruída. Provavelmente ela nunca vai poder ser mãe, porque ela foi muito machucada. Uma adolescente, 13 anos. 3 caras. E assim, naquela época, mas aí as pessoas perguntavam assim, mas por quê? Qual uma razão dessa pessoa fazer isso, gente? Pra que fazer isso? São pessoas ruins, que se divertem com a maldade. Aquilo pra ele é alimento da alma. E quem disse que essa pessoa talvez não tenha uma família, não tenha Claro, uma namorada, exatamente. não tenha alguém que por trás disso tudo vive uma vida normal, E faz mas isso depois. o desejo dela é cometer o mal. Exatamente. E fazem isso, só que hoje eu fico me questionando. Naquela época, a gente já tinha notícias dos sites de pornografia infantil, de pedofilia, e a gente sabe que isso dá muito dinheiro, são bilhões de dólares, né? A gente nem divulga muito isso, mas dá. Já é a 3ª maior fonte de renda do crime organizado do mundo. E ela era uma adolescente. Talvez, né, já naquela época, não tem que 10 anos.
naquela época, isso já foi feito para coletar material, vídeos, fotos, imagens para vender também. Imagina, né? Depois dela dopada... Vamos unir o útil ao agradável para eles, né? A esse fato. Então, isso para mim foi uma história muito chocante, até por não ter... Se a gente sente, né? É uma impotência muito grande, até por não ter conseguido dar uma resposta, fazer justiça para essa família, para essa menina, que ficou traumatizada por essa vida. Gente, isso aí é muito doloroso. É muito doloroso. E um outro também, rapidamente, que um outro caso também relacionado a isso, um adolescente, gente, 12 anos, namorando um menino de 16 na internet. Aí eu te falo, pra quê, né? Namorar uma pessoa na internet. Às vezes tem aquela timidez, né? Às vezes a gente pode julgar. Né? Conversando. E também não tem monitoramento dos pais, né? Cadê o monitoramento? Cadê você acompanhar o que seu filho tá fazendo ali? Tá consumindo, bate na porta, o que você... Não é nem lá, vou fiscalizar, não, conversa, tem diálogo aberto, né? Por que não? Por que uma menina de 12 anos tem que ter um namorado virtual escondido da mãe? Né? Porque, sim. Por que não consegue ter, né, essa conversa, sabe? Aí, ela ali, conversando e tal, resumindo. Marcou de encontrar com ele, o pai muito cuidadoso, deixava na escola e buscava na escola, mas naquela confusão, naquele tumulto, ela saiu. O pai deixou, ela saiu, subiu na moto do cara, 16 anos, nem carteira ela tinha. E ele falou que eles iam tomar um açaí. Mas ele levou ela para um lugar que eles chamavam de Cafufo. Era uma boca de fumo, os integrantes estavam presos e os meninos da comunidade ficavam emprestando a chave um para o outro para levar meninas. Um lugar horrível, podre, fétido. E assim, mas levavam as meninas lá. Muitas por espontânea vontade. E, gente, eu tenho certeza e muitas que por livre e espontânea pressão. Com certeza. Né? E essa menina de 12 anos foi levada para lá, para esse lugar. E a menina assustou porque ela queria só tomar um açaí. Entendeu? Ela só queria tomar um açaí. Chegou lá, aí começou, não quero. Enfim, ela foi estuprada, né? Abusada por um adolescente de 16 anos. E ele tentou colocar pressão nela, vai contar, não vai contar, só que o menino, depois você vai entender. Ele meio que desesperou e ela falou, não, eu vou contar sim, não vou contar sim, mas mesmo assim, ele deixou ela naquele estado, na frente da escola, no lugar que ele pegou. O pai chegou, pegou a filha naquela situação, em forma da escola, inclusive, sujo de sangue, né, todo arranhado, que ela, né, lutou e tal. E imediatamente foi para a polícia, começou a investigação, descobrimos também a placa da moto, fomos puxar o pai do menino conhecido, um mecânico, né, conhecido na cidade. Não, mas meu filho, ele pega a moto às vezes, né, assim eu deixo, assim, mas daqui ali no colega e volta, meu menino, assim, excelente. Ele trabalha aqui de manhã, né, a parte da manhã inteira me ajuda aqui na oficina, à tarde fica em casa para estudar, descansar, à noite ele vai para aula, ele está no ensino médio, obediente, educadíssimo, não sai de casa, só fica em casa, esse é o problema, só fica no quarto, né? Só fica no quarto. Pois é, apreendemos o computador, que mente vazia? Oficina do diabo, né? O que a gente encontrou ali? Infinitos acessos a sites pornográficos, um adolescente completamente viciado em pornografias. A parte da tarde, ao invés de ele ficar estudando, ele ficava acessando pornografias. E as pornografias, elas viciam, elas corrompem caráter, porque nada daquilo ali é real. Ela destrói a autoestima, né, principalmente da criança e do adolescente, e estão acessando desde muito cedo. Destrói a autoestima, tem a questão da comparação, muitos não conseguem se relacionar pessoalmente com namorados, problemas de ereção, vários problemas que a pornografia causa, fora os problemas, né, psicológicos e tal. E tudo que você vê com muita frequência e habitualidade parece o quê? Normal e natural. Vai se tornando algo, né, natural. E como vicia, assim como as drogas, só vai aumentando a potencialidade. Hoje você vê um casal, mas você não quer isso, você não quer aquilo, você começa a ver coisas e coisas. E tinham muitas pastas salvas, assim, fazendo isso com a novinha, não sei o que com a novinha, com as meninas. Então ele ficou aficionado às novinhas. Foi uma menina de 12 anos para ele fazer o que ele via nos vídeos. Não tem outra explicação. Sim. E a gente, foi assim, a primeira vez que também me atentei para essa situação
dos riscos das pornografias, porque às vezes a gente fala isso com pessoas da nossa geração, para mais velho, e a pessoa fala, que isso é normal, natural, né? Todo menino tem que fazer, mas a gente então, não é vamos isso. lá. É uma frase que eu escutei e que ela é muito real. Isso pode hoje ser comum, mas não é normal. Não é. Nunca vai Verdade. ser normal. Nunca não podemos aceitar isso como normal. Não é normal. Até porque, não é um novo normal, não é. Até porque quem tá por trás daquilo também não tem uma vida normal. Sim. Aquilo é uma vida de inferno, é tráfico de seres humanos, venda de órgãos humanos, ameaça. Aquelas mulheres são todas mutiladas, retirados os órgãos internos dela, homens que morrem por overdose de estimulantes, uso frequente de drogas. É um mundo, é o submundo da humanidade. Aquilo aí não tem explicação. Então, até isso a gente tem que falar para os filhos. Sabe? Você tá entrando num ambiente pesado, né? Pesado. Que tem sofrimento, dor, sofrimento, angústia e crimes por trás. Sim. Trazendo E eles isso têm pra que dentro. saber que isso é ilegal, né? Exatamente. E que você pode ser punido gravemente por isso. E aí... E essas explicações, elas têm que ser claras. Tem. Não tem que ser ameaçadoras. Não. Elas têm que ser um diálogo. Trazer clareza para que eles entendam a gravidade do assunto. Exatamente. Tem que saber por quê, né? Porque não pode, mas não pode por quê? Não é igual quando a gente era criança, cala a boca e acabou. Pronto, acabou. Porque eu tô mandando e acabou, né? Não era assim, né? Basicamente. Ainda, né? Basicamente. E aí, doutora, falando assim em prevenção, né? Essa questão mais prática. Quais são os passos e de onde a gente pode começar sobre isso que a gente... O bom é que a gente tá falando, a gente engata um assuntinho antes e eu já emendo a pergunta. Como é que a gente pode começar, principalmente dentro das nossas casas, para prevenir e combater esse tipo de violência? Então, eu penso que os pais, cuidadores, né, pessoas que lidam com crianças e adolescentes, buscar desenvolver cada vez mais o diálogo aberto. Falar sobre tudo mesmo. Deixar a vergonha de lado. Porque é muito melhor... Quando você começa a romper... Eu também tenho dificuldade, às vezes. Todo mundo tem, gente. Eu não sou ninguém, eu não sou super mulher, nem você não tem. Tem umas coisinhas chatas de falar com o filho, né? Ter conversas difíceis. Tem conversas difíceis, mas elas precisam, né, acontecer com mais frequência. Ter o hábito de olhar no olho. Olha no olho do seu filho. Tem pai, tem mãe que não olha no olho do filho. Sabe? Que não passa confiança. Parar de ameaçar. Acolher. E ouvir mais do que falar. Né? Mas só fala bobagem. Deixa ele falar a bobagem. Você tem que ouvir aquilo No meio tudo. dessa bobagem pode ter alguma coisa. Com certeza. Pode ter muita coisa. Deixa ele falar o que ele quiser. Deixa ele colocar a opinião dele. Às vezes o filho começa a contar. Mas não é assim não. Mas não é por aí não. Mas não é assim, né, gente? Ter um pouco mais de paciência também. Hoje eu acho que a gente exercitar mesmo essa escuta ativa, sabe? Esse olhar cuidadoso e a escuta mais ativa. Escutar. Saber o que se passa dentro do ambiente dele. Sim. Não é chegar só da escola. Como é que foi na escola? Foi legal, ok. Né? Não ver o que o filho tá quietinho, ter coragem de chegar perto dele e falar, o que você tá sentindo? Você tá com algum problema? Você pode contar pra mim. Não importa o que seja. Sim. Ele tem que saber disso. Não importa o que seja. Você tem que falar pra ele assim, coisa errada, você vai fazer, sabe? Porque todo mundo faz. Eu fiz. Porque você é adolescente. Né? Sim. Você não tá pronto. Por isso que não é adulto. Sim. Então, se você fizer, ou se fizerem com você, pode me contar. Eu vou te dar uma bronca. Eu vou, às vezes, guardar seu celular. Mas eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Ninguém nesse mundo é capaz de te proteger como eu. Sim. Sabe? Ele tem que ter essa certeza. Infelizmente, muitos não têm essa certeza, até porque não são protegidos. Sim. Né? Mas a grande maioria é. Então, não deixa escapar pelos dedos, né? Que seu filho corra para você e não de você. É isso que falta, eu acho que falta muito isso. E nesses casos de família, seja um parente, seja um familiar direto, seja na escola, como agir? Igual você falou que essa menina veio te contar esse caso. Como agir? A gente, enquanto, sei lá, eu vou te falar por mim, né? Nunca passei
graças a Deus, por uma denúncia ou tenha vai visto... passar. Começa a falar desse tempo, você vai ver, as pessoas confiam. Desse assunto, então, as pessoas hoje... Não, mas eu tô dizendo próximo, né? Alguém próximo. Você detectou, viu um comportamento, uma atitude, alguma coisa. Como agir nessa situação? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio. Porque por dentro... Sabedoria. Por dentro a gente fica arrasado, né? E é o que a gente falou assim, nunca invalida. Ouve com atento, com um olhar carinhoso. E fala assim, não, eu acredito em você. A gente vai resolver isso junto. O que você quer que eu faça? Como que a gente vai agir? Ouve a opinião também. Sim. Né? Pergunta, questiona. Aí, ao invés de falar assim, você tem certeza que isso aconteceu? Isso é muito sério. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E a minha casa e a minha família? Meu Deus, quem vai pagar as contas? Ai, Jesus do céu. Sabe, tem gente que desespera. Não adianta. Se fez isso, a pessoa recua. É ouvir, acreditar, né? Sei lá. E às vezes só um abraço, né? Um abraço, acolher, falar calma, vamos com calma. Primeira coisa, tira de perto daquela pessoa. Se for a pessoa próxima, imediatamente tira, mas sim, urgente do contato. Sim. Né, com aquela pessoa. Porque senão essa criança ou esse adolescente vai ser ameaçado, vai ser desencorajado, sim. Né, vai ser revitimizado. Não, tira de perto, né, e busca um lugar seguro e busca uma rede de apoio. E a coragem para denunciar. Muitas pessoas não têm. Exatamente a minha próxima pergunta. Quais são esses canais de denúncia mais próximos? É ir até uma delegacia, fazer isso via telefone, chamar? Quais são os meios confiáveis para que essa vítima ou um familiar que faça essa denúncia, ele consegue chegar? E como funciona? Eu fiz a denúncia, como funciona depois? São vários canais, várias opções que a pessoa tem, né? Porque vai muito da personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa tem vergonha, tem medo. Medo, principalmente, depende do lugar que mora, depende de quem é o agressor, né? A pessoa, isso é muito natural. Tanto que quando eu trabalhava lá em Belfort Roxo, tinha uma comunidade em cima. A delegacia de mulheres, na época, vivia vazia, né? Qual mulher quer lá denunciar? Medo. Né? Depois a casa dela... Se eu denunciar uma violência, eu vou apanhar mais. Vai apanhar mais. E tem outra. Fazia com que a polícia... ia fazer com que a polícia subisse lá para entregar intimação toda hora. E por causa disso, ficava trazendo a polícia aqui em cima, né? Ia lá ainda colocar fogo na casa dela. Entendeu? Então, assim, lá é um negócio meio... São realidades e realidades, né? Sim. Então, tem opções para todo mundo. Por exemplo, você mora num bairro, igual aquela menina que eu contei, que foi com a amiga. Ela foi no posto policial, que era referência de polícia. Era perto da casa dela. Esses postos policiais têm fixos. Se a pessoa tem condições de ir até o centro da cidade, o melhor local é uma delegacia especializada. Sim. Nas capitais, tem delegacia especializada de violência contra a mulher, que também aceita essas denúncias de abuso sexual, exploração sexual. Tem a delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, que é o melhor lugar ainda. Tem o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, pode ir em qualquer unidade onde tenha um policial, até na Guarda Civil Metropolitana. Então, chegando lá, vai ter esse acolhimento e esse direcionamento correto. Eles têm todos os canais da rede de apoio, tem o Conselho Tutelar. Então, são várias opções. Fora isso, tem o Disque 100. Sim. O Disque 100 é um canal de denúncia, assim, fantástico. Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sempre tem alguém para ouvir. Então, às vezes, você não tem coragem. Às vezes, você quer contar, mas você não quer olhar no olho da pessoa e não quer contar. Você conta lá. E lá você consegue fazer denúncias anônimas? Consegue também, né? Assim como o Disque 180, que também pode ser usado para isso. É para ouvir, o Disque 180 é para ouvir pessoas que estão passando por violência doméstica. Abuso é uma violência doméstica. Violência contra a mulher, se for menina, mas se for menina, eles vão ouvir também. O importante é denunciar, né, O importante é denunciar. No caso, uma coisa assim, né, dolorosa, mas no caso da sua filha. Vou dar um exemplo. Você acha que nenhum vizinho tenha ouvido a menina chorar? Gritos. Apartamento.
né, conjunto. Houveram vizinhos que até eles que pediram ajuda. Que fizeram a denúncia, que ouviram e que prestaram depoimento. Então, mas tipo assim, e em outros dias, talvez, será que nunca ouviram choro? Ou sim, as outras crianças sendo maltratadas, assim como o Henri Borel. O Henri Borel, depois no depoimento, vários dizem, não, ele chorava muito, ele pediu, mas a gente não sabe, né, o que está acontecendo e tal. Então, assim, muitas pessoas também desconfiam, sabem e não ajudam, né? Sim. E isso, além de ser desumano, hoje é crime. É considerado crime, até pela lei Henri Borel, sim, né? Que diz que toda pessoa que desconfiar, não precisa saber não, se ela suspeitar que uma criança ou um adolescente esteja passando por situação de violência, ela precisa denunciar, nem que seja de forma anônima e guarda o cadastro. Precisa denunciar, senão ela vai responder por crime. E se for um familiar, a pena é triplicada. Sim. Né? E como, né, e a gente, assim, foi uma lei fantástica, e eu espero, assim, de todo coração que a lei Isabela Nardoni também seja aprovada. Sim. Eu sou uma das maiores torcedoras para que isso aconteça. Estamos aqui. Delegado, né, Palumbo. Delegado Palumbo, fantástico, gente. Meu sonho é que os criminosos cumpram integralmente a pena pela qual eles foram condenados. Meu sonho é que isso aconteça. Né, é o mínimo, gente. O mínimo, né, doutor? É o mínimo de dignidade para a vítima, é o mínimo de dignidade para a vítima indireta, que assim que sou eu, que tenho que hoje conviver com eles aí na rua. Porque o justo seria uma prisão perpétua, né? Porque não temos assim, ainda no nosso país e vai ser mais difícil. Então, cumprir a pena na sua totalidade já é uma vitória muito grande. Muito grande. E eu sempre falo sobre isso. Eu não vou ser mais beneficiada, caso tenho certeza e peço a Deus todos os dias para que ela seja aprovada, mas eu não vou ser. Mas eu tenho certeza que os crimes, eles não vão acabar. Não. Então, se os próximos forem beneficiados, eu já sou uma pessoa muito, muito feliz por isso. Eu tenho muita fé que isso vai acontecer e confio nos nossos deputados nessa assinatura. Como aconteceu no caso da Daniela Pérez, né? Sim. Que, né, ali a lei de crimes hediondos foi... A lei de crimes hediondos, porque ali também foi um absurdo. Né? Um absurdo, né? Enfim. Meu Deus do céu. E você acha, hoje a gente também nessa vida pública, e a gente falou disso um pouco no começo, essas políticas públicas ainda precisam ser muito reforçadas, né? Muito, gente. Muito. A gente é muito pequeno ainda. Muito pequeno. Principalmente a questão do acolhimento. Hoje a gente vê, por exemplo, o Conselho Tutelar, que é um órgão de acolhimento da criança, completamente desestruturado. A gente vê em cidades maiores, cidades pequenas, a gente é completamente... nem entro na pauta Conselho Tutelar, porque eu acho que algo que ele precisa ser reorganizado e reestruturado. Precisa de mais capacitação, precisa de uma seleção. Eu acho que tem pessoas no propósito, acho que tem pessoas que estão ali realmente nessa busca, e eu não generalizo, mas a gente tem muitas falhas e muitas crianças e adolescentes escorrendo aqui, assim. Muitas. E é sem estrutura nenhuma. É um dos exemplos, assim, que mais me irrita, porque eu lidei com isso a vida toda na polícia. A gente depende, às vezes, para um familiar preso, o pai e a mãe, a gente vai lá cumprir mandado de prisão, você vai colocar essa criança onde? Vizinho? Deixar na rua? Sozinho em casa? Conselho tutelar, não tem pra onde levar, não. Nem carro para buscar. Sim. Sabe? Então, assim, sabe? Terrível. Ou um adolescente infrator apreendido, a família não quer ir ou não localiza, você vai entregar para quem? Quando ele é liberado, sabe? Então, assim, vai voltar. E é um órgão, assim, que enlouquece quem trabalha mesmo ali na linha de frente. Não enlouquece. Eu tenho hoje, nessa minha jornada, conheço outras delegadas aqui da cidade que elas vão dar Carol, mais um. Carol, mais um, mais um chamado que a gente fez, não foi até... Então, eu tô aqui em São Paulo, numa luta constante, assim, nesse caso, porque a gente precisa dessa mudança e da forma como ele é estruturado, porque eu acho que é a base dele. Se a gente consegue estruturar essa base, o resto é a base. E outra coisa também, que eu acho que é um dos problemas mais graves do nosso país, a falta de cuidado com a saúde mental. É falta mesmo, falta mesmo. Quem tem grana paga e paga caro e escolhe o profissional que melhor se adapte, né, à sua condição. Sim.
Agora, quem é pobre, quem não tem condições, menina... Que já vive vulnerável, que passa por situações difíceis e ainda não consegue... Não consegue, não tem, não. É a mesma coisa, é a mesma coisa de você encontrar, sei lá, ouro na Avenida Paulista. É assim, conseguir uma consulta com um psiquiatra, porque uma pessoa que passou... Essa menina de 13 anos... Gente, no mínimo, é um acompanhamento psiquiátrico aí. O resto da vida. O resto da vida, com psicólogo, com terapia, com tudo que tem de direito, mas consegue, tem acesso. A grande maioria não tem. Não tem. Não tem, não. A gente também tem um projeto aqui em São Paulo em relação a isso. Nossa. Em relação a essa assistência, né, inicial, para que tanto essas mulheres vítimas de violência quanto essas crianças tenham essa voz, que elas possam ter esse acolhimento. E aí depois eu compartilho um pouco com você sobre isso. Muito legal. O que nós estamos estruturando. Em breve a gente espera, né, que realmente... A gente tem um programa aqui em São Paulo de psicólogos nas escolas, mas é muito pequeno perto do mundo que a gente tem aqui dentro da nossa cidade. Eu também sou autora de uma lei que já está em vigor, né, que obriga o atendimento psicossocial nas escolas. Ter um profissional nas escolas. O governador lá do estado de Minas até começou a fazer as contratações, mas isso já vem se arrastando há muito tempo, mas assim, de forma muito tímida. Hoje a gente está tendo um profissional para atender, 13 escolas. É isso. Humanamente impossível. É humanamente impossível, gente. Um profissional para uma escola já seria, porque uma escola normalmente tem ali 500, 800, 1.000 alunos, ou até mais. Sim, com certeza. Doutora, a gente fala assim também de uma trajetória sua realmente marcada por essa proteção, por essa defesa. Eu acho que, dadas as suas devidas proporções, você transformou a sua história também em uma luta nesse enfrentamento e nessa busca da defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu queria aqui que mensagem que você deixaria para uma pessoa que talvez assista a gente aqui e que fale assim: eu estou vendo, eu estou presenciando e eu tenho medo de falar. A mensagem que a gente deixa aqui é a coragem, né, gente? Coragem, que é agir com o coração. Deixa o seu coração falar mais alto, né? Faça aquilo que você sabe que é o correto fazer. A sua vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E quando a gente fala em vida, a gente fala em tudo. A gente fala de felicidade, né? Que é buscar um propósito para você. Às vezes, aconteceu isso com você, né? Para que você se encoraje também a ajudar outras pessoas. Por que não? Sim. Assim como eu faço, né? A gente busca ajudar outras pessoas. Isso é um alimento muito grande para a alma da gente. Cura a nossa alma e faz a gente se sentir feliz. A gente fala novamente, porque a felicidade é quando você consegue achar um propósito para sua vida. Muitas vezes a pessoa que passa por isso, ela fica se sentindo inferiorizada, envergonhada, né, estigmatizada. Não se sinta assim. A pessoa é vítima. Nós somos vítimas. Nunca seremos culpados. Tenha acontecido o que for. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre do agressor. Ele é o criminoso. Ele precisa estar no lugar devido. E tem o outro lado também. Quando a pessoa que é vítima se omite, tirando a criança, que muitas vezes nem compreende o que aconteceu. Mas quando ela se omite, ela está contribuindo para que outras pessoas se tornem vítimas. Isso é muito sério. Sim. Tem que pensar nisso, sabe? Porque o abusador, ele vai abusar de outras pessoas. A pessoa que tem coragem de fazer isso uma vez, ele vai fazer sempre, sabe? Então, enquanto ele não for parado de verdade, ele não vai parar de fazer. Então, não deixa essa responsabilidade cair sobre você. Tenha coragem mesmo. E qual mensagem você diria para pais, mães e pais que pensam: isso nunca vai acontecer com meu filho? A gente sempre pensa isso. Gente, é muito difícil, né? É muito difícil aceitar. Porque foi o que eu falei, normalmente o abusador, ele não aparece né? Ele não tem aquela... são pessoas prestativas, são pessoas legais. Aí a pessoa fala assim: poxa, mas... Fica com aquela dúvida, é melhor afastar. Não façam isso. Primeiro, que fazendo isso, você não está protegendo
o seu filho, você não está trazendo segurança para ele, ou sua filha, você vai afastá-los de você. A verdade é essa, vai afastar, porque vai falar, poxa, o momento que eu mais precisei, né? Ela não tomou providência, ou meu pai não tomou providência, aquela pessoa fez tanto mal para mim e continua ali, né? Muitas vezes até sendo cumprimentado pelos meus próprios pais, sabe? Então, assim, não façam isso. Acreditem, ouçam, não duvidem, não questionem. Procurem os meios legais, né? Vamos investigar? Já que, né? Sim. Né? Vamos investigar, vamos cuidar, vamos proteger. Sim. E a mensagem que você deixaria para os profissionais de segurança, para os profissionais da nossa justiça, para como manter essa humanidade e fazer da forma correta nesses casos mais difíceis e mais duros que a gente vê na nossa sociedade? Não é fácil, né? A gente também sofre, né? Quem trabalha com isso é atingido profundamente. A gente também não tem o amparo adequado, né? Que seria um acompanhamento psicológico. Nós temos aí um número imenso de policiais que tiram a própria vida, de pessoas que estão cerca de 30% licenciados por questões psicológicas. E a mensagem que eu deixo é: seja forte, né? Saibam que se você está aí é porque você tem que estar aí. Se você está aí é porque você precisa fazer algo mais, realmente. Aí eles vão falar, mais ainda, a gente sabe que hoje, né, nós ainda temos um pouco de paz e segurança graças às pessoas que estão lá. Que são pessoas que se dedicam mesmo, pessoas que levam ali, né, uma minoria de pessoas que levam aquilo ali com muita seriedade. Sim. E eu não sei como conseguem fazer ainda tanto com o pouquíssimo que tem. Sim. E com a falta de proteção que tem. Sim. Sabe? Então, assim, nunca desisto. Eu falo isso. Às vezes eu tenho muitas amigas, mas são mais as amigas, as delegadas, e elas choram. E a gente, às vezes, sai... E ela chora e fala, eu não vou aguentar mais eu vou desistir. Eu vou desistir, eu vou pedir pra sair daqui, eu não aguento isso mais. Mas, gente, não desistam, não. Eu assim, várias vezes jurei, nunca mais eu vou voltar aqui. Eu posso fazer outra coisa. Nunca mais. E passa 2 dias, você tá lá de volta, porque é o seu coração que pede. Sim. Né? A consciência não deixa. Se a pessoa escolheu uma profissão que você está ali arriscando a sua própria vida para salvar a vida dos outros... Algum propósito você tem. Doutora, aproveitando um gancho aqui rápido, você com certeza deve ter assistido o Som da Liberdade e a gente fala exatamente sobre esse profissional. Na situação ali, a gente tinha 2 profissionais no mesmo caso. Um deles falou, eu não vou aguentar passar por essa situação. E um foi até o fim e lutou. Acho que foi um dos filmes, assim, mais... Eu nunca... Acho que eu sou bem chorona, mas nesse filme eu não conseguia respirar. De tanto que eu chorava de vendo aquela situação. E a gente fala exatamente sobre isso, né? Sobre não desistir. Não desistir. Não é fácil, não é? Um dia, vai vivendo um dia após o outro. E quando a gente tem ali um sinal de vitória, aquilo já é um alimento tão grande para a alma, a gente fica tão feliz, mas tão feliz. Eu acho que é uma dopamina do bem, sabe? Sim. O pessoal fala, polícia é uma cachaça, é um vício. Realmente. Por quê? Porque a justiça também. Porque quando dá certo, gente, assim, uma sensação, e a gente fica viciado nessa sensação do quando dá certo. Então, se apegar nisso. Delegada, assim, eu procurei que a gente trouxesse aqui para esse assunto real, que ele precisa ser falado. E o meu objetivo realmente é dar voz e trazer aqui pessoas capacitadas e profissionais como você para dar essa mensagem para tantas pessoas que talvez possam nos assistir e lá dentro das suas casas estar passando por uma situação difícil. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui conosco. Eu já disse no início, te admiro sua trajetória e a forma como você traz isso. Queria que você aproveitasse aqui, assim, seja deixasse o seu canal, as suas redes, onde as pessoas podem te achar. Você tá Delegada Sheila. Delegada Sheila. Isso. @Delegada Sheila em todas as redes sociais. Isso. Eu tenho TikTok, Instagram, YouTube. É o @Delegada Sheila. O meu canal eu uso assim exclusivamente
praticamente é para passar assim, algum tipo de orientação. Coisas novas que a gente vê. Coisas novas. Coisas assim né, que mais absurdas. Mais absurdas quando você acha que você já viu de tudo, você tem potencial para ver mais alguma coisa. Para deixar os pais, os cuidadores em alerta, né? E passar ali algumas dicas. E para a pessoa saber que aquilo existe e aonde buscar e fiscalizar e acompanhar. E, gente, deixar aqui um apelo para os pais. Não entreguem um telefone celular para os filhos de vocês sem controle parental. É de graça. Vai lá no Google, baixa Family Link. Family Link é o mais fácil que tem. Sim. Ali você consegue colocar ele para hibernar quando seu filho vai para o quarto. Não deixe. Tem crianças aí diagnosticadas com TDAH, tomando medicamento, porque passam a noite inteira acordados, claro que vão desenvolvendo. Exatamente. Então, alguns, claro que o diagnóstico é isso mesmo, mas muitos aí estão, né, tendo problemas por isso. E não se enganem, muitos meninos, né, falam que estão dormindo com o celular carregando, passam a noite no telefone fazendo, sabe-se lá o que. E aí perde a qualidade na escola e várias outras coisas. E outra coisa, também você consegue acompanhar quais aplicativos ele tem baixado no celular, porque tem aplicativos perigosíssimos, Discord, Angie, senão não pode. Você consegue saber quanto tempo ele está passando nas redes sociais, que são que a coisa mais perigosa que tem hoje em dia são as redes sociais. Você consegue limitar esse tempo de acesso às redes sociais e você consegue, enfim, fazer várias coisas, saber a localização dele exata. Se ele tiver com o telefone, você sabe onde ele está. Né, exatamente ali. Então, sim, é fantástico. Já entrega com essa condição. Quem já entregou, não tem problema se ele vai achar ruim, se não vai. Deixa chorar 3 dias na cama, que é lugar quente, espernear, que é o bem dele. Sim. Você deixaria seu filho ir para uma festa desacompanhado, onde você sabe que estão pedófilos, traficantes de drogas, golpistas, sozinho? Então, quem entrega um telefone celular para o menino entrar para dentro do quarto? Sim. Sabe? Então, presta atenção nisso. Já que vai entregar, que tome cuidado. Sim. E aí, antes de eu encerrar, eu queria deixar aqui uma lembrança do meu podcast para você. Legal. Eu espero que você goste. São bombons pintados à mão. Então, você vai ter... Fique à vontade, vai ter um momento aí muito bom, muito gostoso. Acho que só vai ser um problema dividir lá com os meninos, viu? Porque eles vão disputar. Vão. Vão. Gente, que lindo! É lindo mesmo. Que lindo! Parecem aqueles ovinhos de Páscoa que, né? Que começou assim. E eles são eles são maravilhosos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Gente. Que capricho, né? Eu admiro demais. Parabéns, a Roberta Pires. Ela é maravilhosa. Sou suspeita para falar dela, da Bombom. E você que nos acompanhou aqui até agora, esse é um tema difícil, mas um tema que a gente precisa tirar esse tabu e a gente precisa falar sobre ele. A gente hoje tem o maio, que a gente diz que é o maio laranja, mas esse é um tema do ano. Esse é um tema que a gente tem que falar de janeiro a janeiro e a gente não pode se calar, a gente não pode permitir. E eu deixo aqui o meu recado muito importante, né, delegada, que a gente fala nas nossas redes. O silêncio protege o agressor, mas a sua voz pode proteger a vítima. Então não se cale, denuncie, diz que sim. E esse é o recado que a gente deixa aqui para encerrar esse tema que foi tão difícil hoje. E mais uma vez, eu quero agradecer para você que ficou aqui até agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo com talvez alguém que esteja precisando ouvir todas essas dicas e também falar sobre o assunto. Clica, curte, compartilha e deixa o seu comentário. Muito obrigada e até a próxima.